Para quem está ligadinho, o Senhor está falando desde o começo do culto. É impressionante como o Espírito Santo, ele fala. Se você está ligado, né, se você está sensível ao Espírito Santo, você já recebeu muita coisa da parte do Senhor. E ele vai continuar falando conosco, amém? Bom, o título da minha mensagem é o seguinte: ser ou parecer. E o texto está lá em 1 Samuel 16, versículo 4 ao 7. Eu gostaria de começar falando uma ilustração que tem a ver com a nossa mensagem, que diz assim: as aparências enganam. O médico chegou ao posto de saúde alguns minutos antes de começar o seu turno. E como não estava no seu horário ainda de trabalho, não havia colocado jaleco. E conversava descontraído com o enfermeiro e o motorista da ambulância. Nisto chegou uma senhora elegante, de forma ríspida, perguntou aos três: vocês saberiam me dizer onde está o médico? Com tranquilidade o médico respondeu: boa tarde, senhora, em que posso ser útil? Ela respondeu: será que o senhor é surdo? Não ouviu que eu estou procurando um médico? Mantendo-se calmo, ele disse: eu sou médico, senhora, em que posso ajudá-la? O senhor com essa roupa, vestido desse jeito? A senhora não devia julgar pela aparência. A roupa diz muito da pessoa, retrucou a mulher. Nem tanto, disse o médico. Quando a senhora vestida de forma elegante chegou, eu pensei que se tratava de uma mulher educada e de bons modos. Essa é a ilustração. É forte. Hoje em dia, né, e acho que não é exclusivo de hoje, né, mas a gente percebe que as pessoas vivem muito de aparência. As pessoas querem mostrar aquilo que elas não são. É verdade. E às vezes, assim, a gente, ainda mais nas redes sociais, a gente vê no Instagram, principalmente, né, que a gente vê a vida da pessoa, né, vê fotos e tudo mais, no Facebook. A gente vai vendo ali a vida da pessoa e a gente vai achando que a gente conhece a vida dela pelo Instagram. E aí quando você vai descobrindo, vai acompanhando a vida da pessoa, você vê que ela não é nada daquilo que ela mostrava, ou que ela mostra. A gente vê aí escândalos, né, de pessoas famosas, por exemplo, a gente vê ali polêmicas. E você não mas a família não é perfeita? No Instagram lá, a família, todo mundo é feliz. Os filhos educados. Mas ela não é fit? Ela não posta ali comida saudável? Como é que ela pode estar doente? Como é que ela apareceu desse jeito? Mas ela tem depressão? Como é que ela pode ter depressão? Então a gente vai vendo que as pessoas vão botando nas redes sociais aquilo que elas não são. É aparência. E não só nas redes sociais. Às vezes a gente está ali perto da pessoa, convive com pessoas e elas fazem questão de ter uma vida, um estilo de vida que não é delas. Elas compram coisas caras e não podem nem pagar, mas faz questão de ter aquela bolsa cara, de ter o celular caro, tudo caro. Não, porque eu quero aparentar rico, rica. Só que em 1 Samuel 16, a gente vai descobrir uma coisa interessante. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Venham oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nós vemos o exterior, mas o Senhor vê muito além. Ele vê o interior, ele vê o nosso coração. Olha só, o que o Senhor falou para Samuel? Ele falou assim: Samuel, não se deixe seduzir por aquilo que não é verdade.
Você vê a capa, eu vejo o conteúdo. Engraçado que assim, quando eu li, eu falei assim, mas por que Samuel disse, até grafei aqui, certamente. Na minha Bíblia está certamente. Eu falei assim, mas por que Samuel, parece que ele estava convicto, certamente é ele. Eu fiquei assim, mas por que, Senhor? Porque Samuel estava assim, não, eu tenho certeza que é Eliabe. E aí, olha só que interessante, o padrão de rei que Samuel tinha era Saul. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que Saul era um moço belo, mais belo que ele não existia, está em 1 Samuel 9:2, mais belo que ele não existia, de ombros para cima ele sobressaía a todo o povo. Então Samuel tinha todo aquele porte de rei. Então, quando ele vê Eliabe, ele vê alguém com porte de rei. Não, peraí, Eliabe é guerreiro, ele é soldado. Então ele vai ser rei, com certeza é Eliabe. E é o mais velho, é o primogênito. Então ele é o quê? O exemplo para a família. Depois que o pai morrer, Jessé morrer, vai ser Eliabe que vai comandar a família. Com certeza é Eliabe. Mas o Senhor surpreende. Samuel vai dizer, eu o rejeitei. E aí, continuando, ele fala assim no 8. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse, nem a este o Senhor escolheu. Então, o segundo, não é esse. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse, tampouco é este. 10. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse, não é ninguém desses. Ou, imagina, 7 filhos se passaram, não é ninguém. E aí o Senhor me questionou, será que eu tenho aprovado o seu coração? Porque imagina, 7 filhos o Senhor rejeitou. Alguma coisa no coração deles, o Senhor não gostou, o Senhor rejeitou. E eu fiquei assim pensando, Senhor, quantas vezes a gente se preocupa tanto com a nossa aparência, que o nosso coração, o nosso interior, a gente não se preocupa. A gente faz questão de comprar roupas bonitas, de passar o perfume mais cheiroso, de comprar sapatos, tudo, bolsa, enfim, a gente faz questão de ficar bonita, né? A gente quer ficar bonita, a gente deve ser bem, né? A gente tem que ser mesmo arrumado, tem. Mas e o nosso coração? O Senhor já deixou muito claro aqui que Ele vê o nosso interior e Ele faz questão de cuidar do nosso coração. Ele faz questão que nós venhamos limpar o nosso coração e ser transformado. Olha só que interessante. Eu até anotei aqui essa frase que eu ouvi há muito tempo atrás e diz o seguinte: ser usado por Deus não quer dizer ser aprovado por Ele. Então, tem pessoas aqui no altar que falam, pessoas que cantam, pregam, enfim, mas está sendo usado por Deus. Deus está usando, mas será que Deus está aprovando? Ou Deus está rejeitando o coração? Obrigada, Senhor. Então, ser usado por Deus não quer dizer que está sendo aprovado por Ele. Eu até ouvi, não lembro quem disse, que no céu a gente vai ter muitas surpresas. Porque a gente vai ver pessoas que a gente achava que ia para o inferno no céu, e pessoas que a gente vai, não, com certeza vai estar no céu, que vai estar no inferno. Por causa da aparência. A gente vê o exterior, mas Deus vê o interior. Glória a Deus. E lá em Mateus 23, do 25 ao 28, olha só que interessante, Jesus vai falar sobre isso também. Quando ele vai censurar, Jesus vai censurar os escribas e os fariseus. Ele diz assim no 25, quer dizer, 23, 25. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo e do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros, pintados de branco, que por fora se mostram belos,
mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Então os fariseus, eles tinham aquela veste de justiça, aquela veste de religiosidade, de moral, boa conduta. Não, eu limpo aqui minhas mãos, eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fariseu, eu falo lá no sinédrio, não sei o quê. Mas aí Jesus vai dizer o quê? Eles estão podres por dentro. Eles estão muito bonitinhos por fora, mas por dentro cheira mal. Jesus, desse jeito. Né? Ele fala que é ser procraiado mesmo, assim, lindo por fora e podre por dentro. E Jesus também vai falar do joio e do trigo, que o joio e o trigo são muito parecidos, né? E que na hora que for ceifar, colher, ele vai tirar o joio, vai queimar, vai lançar no inferno. E aí eu até pesquisei na internet como é que a gente faz para descobrir a diferença entre joio e trigo, né? E aí até o agricultor lá, ele falou assim, olha, tá vendo essas duas palhas? São bem parecidas, mas eu vou arrancar essa e vou esfregar assim na mão, ó, virou palha. Esse é o joio. Aí ele pegou lá o trigo, esfregou o trigo e saíram sementes. Aí ele falou, o que difere o joio do trigo são as sementes. Então Jesus está o tempo todo falando, ó, fica na videira. Até eu vi uma frase da Helena Tanuri, ela falou assim, gente, é para estar enxertado na videira, não é para estar pendurado não. É para estar com Jesus, é para ter relacionamento com Jesus, é para estar junto de Jesus, ser íntimo de Jesus, ser discípulo de Jesus. Não é para ser multidão, como a Michelle falou. Não é para olhar Jesus assim de longe, oh glória a Deus, aleluia. Não, é para estar junto, é para estar igual João, repousado na cabeça, no peito de Jesus. Pousar a cabeça no peito de Jesus. É isso que o Senhor está falando, relacionamento comigo. Eu quero o seu coração, eu quero a totalidade do seu ser. Eu não quero aparência. E aí ele mostrou para Samuel, eu não me impressiono com a aparência. Pode vir bonitinho para mim, mas eu estou chegando ali, ó, lá no profundo, o seu íntimo, aquele pensamento mais obscuro que você tem. E é engraçado que a gente, né, às vezes a gente ora muito por, né, ai Deus, olha aqui meu problema, olha isso, minha família tem que orar. Mas quantas vezes a gente já orou e falou assim, Senhor, eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu não quero falar com fulano, eu estou aborrecido, aqui na minha família ninguém me entende, eu estou com vontade de falar. Quantas vezes a gente ora assim, a gente não é sincero com o Senhor. Senhor, me transforma. Senhor, eu estou irado, me ajuda. Quantas vezes a gente já orou assim para o Senhor? E o coração, quando ele fala, né, quando a Bíblia fala de coração, ele fala de sentimentos, fala de pensamentos, emoções e vontades. Né, é aquela coisa, pensamento, né, gera sentimento que gera vontade. Então, muitas vezes, o que a gente faz, as nossas atitudes, refletem o nosso interior. Muitas vezes, o que a gente faz, o nosso comportamento vai refletindo o que está dentro de nós. Mas, às vezes, nós conseguimos o quê? Enganar, né? Às vezes, a gente está sentindo uma coisa e faz outra, e aí que vem a aparência. Né? Então, a gente, poxa, nossa, fulano é tão calmo, como é que pode ser calmo? Mas por dentro, está xingando a pessoa até não poder mais, já está condenando para o inferno. A gente só vê o exterior, mas Deus está vendo o interior. Enquanto a Bíblia fala o seguinte, negue-se a si mesmo, o mundo está dizendo para a gente, faça o que você quiser fazer. Faça o que te faz feliz. Viva conforme você quer. Mas a Bíblia está falando, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Tem até uma música que diz assim, né? Que até botei aqui, música do inferno mesmo. Vamos viver tudo que é para viver. Vamos nos permitir. Mas isso de viver conforme a gente quer, né? Sem ter esse relacionamento com o Senhor, sem ser transformado por Ele, essa ideia não é de hoje, não é exclusiva do século XXI. Isso começou, né, desde o pecado, né? Mas
No ano de 65 a.C., havia um poeta romano chamado Horácio. E Horácio escreveu um dos poemas dele, Carpe Diem, né, em latim, que significa aproveite a vida, né, aproveite o hoje. Que significa aproveite o tempo, Carpe Diem, né? Muita gente até tatua isso no corpo. Aproveite o tempo presente, usufruindo os momentos intensamente, sem pensar muito no que o futuro reserva. E Horácio, ele seguia uma linha filosófica, né, do epicurismo, que é uma doutrina fundada pelo Epicuro no século V a.C., que defende que a vida é curta. Então você tem que buscar prazer, você tem que buscar aquilo que te satisfaz, para aplacar o seu vazio, a sua dor física, espiritual, emocional. Então as pessoas levam essa vida com essa falsa liberdade. Não, eu posso fazer o que eu quiser, meu corpo, minhas regras, ninguém paga as minhas contas, então quem é você para falar da minha vida? Eu vou viver da minha forma. E aí as pessoas com essa mentalidade, elas vão o quê? Parecendo. É tudo uma máscara, é falso. E aí o Senhor está olhando assim, essa pessoa ela é bonita por fora, mas por dentro ela é feia. E aí isso não só no mundo, isso também na igreja, dentro da igreja. Né? As pessoas querem parecer santas, querem parecer cristãs, querem parecer crentes, querem parecer que está jejuando, querem parecer que é espiritual demais. Não, eu estou aqui jejuando 21 dias, estou aqui no meu jejum, mas o Senhor falou que quando você jejuar, você tem que se vestir e não precisa dizer para o mundo que você está jejuando, não. Mas tem pessoas que fazem questão de não, eu estou aqui, eu oro 5 vezes por dia, não sei o que, faz questão de quê? De mostrar, e às vezes não tem esse relacionamento com o Senhor. Mas quer dizer que tem. E aí o Senhor fala o seguinte, né? O Senhor nos pergunta essa noite: será que nós somos Davi ou Eliabe? Será que nós temos todo esse físico, toda essa aparência, ou nós temos um coração quebrantado? E coração quebrantado quer dizer coração dominado por Deus, rendido. Coração puro quer dizer que a nossa motivação e a nossa intenção é santa. Como é que está a intenção do nosso coração? E aí, né, Deus vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Por isso que Deus faz questão do nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque provém as fontes da vida. Então, tudo na nossa vida vem do coração. Tudo. Podemos enganar todo mundo, menos o Senhor. Lembre-se disso. Por mais que a gente fale: Senhor, está tudo bem. Não está tudo bem. Fala assim: Senhor, não está tudo bem. É verdade. Tá horrível. Não estou gostando. Fala para o Senhor. Temos que ser sinceros. E aí até anotei umas coisas assim, né, durante o culto, de Zaqueu, por exemplo, né, como a gente até louvou como Zaqueu. E Zaqueu é até uma história muito interessante, porque Zaqueu era um publicano, ele recolhia os impostos, né, estava tudo com ele. E aí, vamos abrir lá a passagem de Zaqueu? Lucas 19... Né, que Jesus fala assim, né, assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Aleluia. É legal que o seguinte, né, quando Jesus vai falar sobre o Sermão do Monte,
Qual era a proposta de Jesus ao falar do Sermão do Monte? É mudar o nosso interior. Então, aí ele fala, né, assim, o adultério, vamos supor, se você pensar, se você já pensou, você adulterou, você já pecou. O que Jesus queria dizer? Que Jesus tem que transformar o nosso interior para que o nosso exterior mude. É como eu havia falado, né? Vem do primeiro pensamento, depois a vontade e a atitude. Então Jesus veio o quê? Propor uma mudança de comportamento, mas essa mudança, ela começa no interior. É o que a tia Nana fala muito aqui, metanoia. Verdade. E não é só mudança de mentalidade, né? A metanoia, ela acontece o seguinte, ela faz uma mudança 180 graus. Então, por exemplo, se Zaqueu roubava, ele passou a dar. Aleluia, glória a Deus. Então ele fez uma mudança 180 mesmo. Se antes matava, agora não mata mais. Aleluia. Porque a metanoia não é parar de pecar, mas é fazer o inverso. Então, se antes a pessoa xingava, ela elogia agora. É o inverso, é uma mudança 180 graus. Então, se ela roubava, ela dá. Glória a Deus. Essa é a verdadeira metanoia. E Zaqueu é esse exemplo. Zaqueu teve o seu interior mudado, transformado. E só pelo coração, né? O coração de Zaqueu mudando, é que ele poderia ter essa atitude de vou dar 4 vezes mais. Zaqueu realmente não foi aparência. Vou dar, né? Tem que dar, né? Jesus, vou dar. Não, Zaqueu falou, eu vou dar 4 vezes mais, porque meu coração foi transformado. Por isso que Jesus falou, veio salvação nesta casa. Amém. E então, na passagem de Samuel, 3 lições que nós tiramos dessa passagem. Primeiro, o Senhor escolhe pelo coração, embora a aparência não atenda às expectativas humanas. Então, aquela pessoa que você não dá nada, Deus dá tudo. Então você diz, nossa, mas essa pessoa... Davi, né? Davi não tinha porte nenhum de rei. Né? Dizem que ele tinha baixa estatura, era ruivo, era pastor de ovelhas. Ele não tem porte nenhum, como é que ele vai ser rei? Mas aí Deus escolheu o coração de Davi. Segundo, Samuel viu com olhos humanos. Ele julgou com padrões do mundo. Então, quais eram os padrões de Samuel? Primeiro, aparência. Segundo, porte físico. Terceiro, força. E depois, altura. Como ele falou, né? Eliabe, né? Não, Eliabe certamente é Eliabe. Porque ele tinha o quê? O padrão de Saul. Mas aí Deus vai falar assim para Samuel: eu vejo o coração. Eu vejo um coração reto, retidão, humildade, fé, adoração, obediência e temor. Tudo isso havia em Davi. Os 7 não tinham. E como é que você sabe isso, Karine? Lá, 1 Samuel, um pouco depois, 17, 1 Samuel 17, 27 vai dizer o seguinte, né, quando Davi vai lá ao encontro dos soldados, né, para derrotar Golias, né, o pai pede para que ele leve a comida e traga notícias. Então Davi vai lá e ele pergunta aos homens, né, o que está acontecendo. Aí no 27 fala assim: e o povo lhe repetia as mesmas palavras dizendo: é isso que será dado ao homem que matar. 28. Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Aqui a gente vê, nesse pedacinho, como é que era o coração de Eliabe. Ele chega para Davi: o que você fez com as ovelhas? Aquelas poucas ovelhas. O que você veio fazer aqui? Eu sei que você é presunçoso e mau. Então, eu até anotei aqui, muitas vezes o que falamos é reflexo do nosso coração. Né? Não dá detalhes sobre Eliabe,
Mas a gente pode ver nesse versículo como era o coração de Eliabe. E aí a gente pergunta, por que Deus rejeitou? Por isso. E nos Salmos, a gente vai ver o que? O coração de Davi. Né? Davi falava, sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há algum caminho mau e me transforma. Quebranta o meu coração. Davi, como eu falei, ele tinha humildade, ele tinha retidão, ele tinha temor e obediência. Terceiro, Deus não se impressiona com a nossa aparência, mas com a totalidade do nosso ser. Então Samuel procurou um Saul. Deus procurava um coração que correspondesse ao dele, que se parecesse com ele. Por quê? Porque aquele rei, Davi, apontaria para o verdadeiro rei, Jesus Cristo. Glória a Deus. Davi, ele tinha esse coração reto e ele foi testemunhado pela Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. 1 Reis 15, 5, que diz o seguinte, vou ler o 4. Mas por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele, dando estabilidade a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado, em todos os dias da sua vida, a não ser o caso de Urias, o heteu. O que a Bíblia testemunhou de Davi? Que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor havia lhe dito, exceto o caso de Urias. Então você vê ali que o próprio Senhor, ele exaltou as qualidades, as características de Davi. Ele pecou, Davi era pecador, como todos nós. Mas o que pesou na balança do Senhor foi a retidão no coração de Davi, a humildade, o temor de Davi. Então a gente percebe o quê? Que o coração de Davi era parecido com o Senhor Jesus. Jesus era manso, era humilde, era obediente ao Pai. Ele falava assim, eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Eu só faço aquilo que meu Pai faz. Então Jesus era obediente. Então Deus escolheu um homem que se parecesse com ele. E nós devemos parecer com Jesus. Se for para parecer, pareça com Jesus. Aleluia. Não queira parecer, cristão, santo, perfeito, não. Seja você parecido com Jesus. Busque relacionamento, busque um coração com temor mesmo, né? Coração obediente. Busque parecer com Jesus. É esses que o Senhor procura. Um coração disposto a Ele, entregue a Ele, quebrantado a Ele. Amém? Essa palavra que eu deixei